Quando eu dispunha de mais tempo, eu atendia moribundos. Mas hoje a mansão é uma pequena cidade. Nós atendemos mais de 5.000 pessoas por dia. Somente crianças são 3.550. Desde uma maternidade até o curso médio, e vamos entrar dentro de 2 anos a criar uma universidade, um curso superior. E então não tem tempo nem de rezar. Mas naquele tempo eu tinha, e morava num bairro muito modesto, e quando morria alguns dos nossos clientes, sempre mandavam me chamar para ouvir as palavras finais. Era muito comum. E certo dia, alguém bateu a porta de nossa casa. Era uma senhora afrodescendente que estava morrendo e morava no meu bairro, o bairro do Uruguai. A invasão nos pântanos. No Recife é chamado Alagados, ou seja, não é Alagados, é um outro nome. Na Bahia, Alagados e etc. Então, eu fui. Era uma casa de sopapo feita de vara, paus e barro. E era uma senhora negra, afrodescendente, muito bonita, e que aplicava passes maravilhosos. E ela estava morrendo de tuberculose. Então ela me disse, a mim e ao Nilson: estou morrendo, meu irmão, e quero lhe contar os meus segredos. Porque eu nunca perguntei nada, nunca pergunto nada a ninguém. Ninguém pode dizer que eu perguntei. Só num caso de intimidade, etc., mas tenho todo cuidado e respeito pelo próximo. Ela então disse: o irmão me ama, eu faço parte da nossa casa, e o irmão não me conhece. Mais de 20 anos de amizade. Eu digo: realmente, eu não conheço. Ela disse: eu tenho um filho, meu irmão. Meu filho hoje é médico, e eu quero lhe fazer um pedido. Eu estou morrendo, e meu filho vai lhe procurar para saber o que é que eu conversei com o irmão antes da minha morte. E o meu irmão não conte. Eu estava na minha juventude muito pobre. E um dia de muita fome, eu me entreguei a alguém por um prato de comida. E este único encontro eu concebi. O indivíduo continuou comigo, e quando ele me viu grávida, ele disse que não era dele. Não tinha outra alternativa, me resignei. E ele disse que ou eu matava ou ele me deixava. Eu optei por criar meu filho. Ele me deixou. E eu fui trabalhar, lavando roupa para famílias. Trabalhava num turno, lavando roupa no outro. Aí meu filho quis fazer medicina. Ele era preto, negrinho. Tão negro, eu o vestia de roupa branca, que botaram o apelido dele Mosca no Leite. Porque é aquela coisinha pretinha na roupa branca. Naquele tempo usava linho J120. Era um tecido muito bonito. Por fim, meu filho foi estudar medicina. E um dia, eu estava vendendo acarajé, quando o senhor me disse: a senhora faz o melhor acarajé da Bahia. Eu sou médico, professor, e venho da universidade comprar acarajé. Eu perguntei: senhor professor, sou. O senhor conhece por acaso um menino chamado Mosca no Leite? Claro, é meu aluno de anatomia. Eu digo: ai meu Deus, que oportunidade. Doutor, este rapazinho, eu não tive coragem de dizer que era meu filho, para ele não se sentir humilhado, ser filho de uma vendedora de acarajé. É meu filho de batismo, eu sou madrinha de toalha dele. O senhor poderia dar oportunidade a ele na sua clínica? Posso me ajudar a prepará-lo, pois eu vou lhe dar acarajés gratuitos enquanto meu filho frequenta lá. E fiquei amiga do professor, e meu filho foi trabalhar com o médico. Passaram-se os anos e chegou a época da formatura do meu filho. Eu então tinha que ir para a formatura. Comprei um vestido de seda lamê vermelho, fica muito bonito, né? Comprei 2 pares de sapato com salto, porque eu só usava tamanco. E quando eu botei o primeiro salto, eu caí. Aí eu comprei um para treinar e o outro para calçar no dia da formatura. Mandei fazer o vestido vermelho com a flor amarela enorme aqui, porque numa negra ficava muito bonito. Espichei o cabelo. Agora o cabelo é sombreiro. Naquela época eles pichavam a ferro. Espichei o cabelo, aquela coisa. E então o meu irmão
pode imaginar. Comprei o anel de formatura, era rubi, era pedra, médico era verde. Comprei a pedra verde, a esmeralda para meu filho, guardei, aluguei um carro para nos levar no dia. E à véspera, meu filho lindo, irmão Divaldo, meu filho chegou e disse: mamãe, eu tenho 2 pedidos para lhe fazer. Pois não, meu filho. Eu estava de frente do espelho, me ajeitando e via-o pelo espelho. Mamãe, eu queria lhe pedir para você não ir. Por quê, meu filho? Não, mamãe, pela nossa condição social, racial. Eu tenho medo que alguém lhe humilhe, não ficaria bem. Então, se eu lhe pedir para não ir, você se incomoda? Não, meu filho. Eu até agradeço. Eu estou aqui para lhe servir. Mas eu fiquei tão triste. Eu queria tanto ver meu filho se formar. Mas ele me deu essa ideia. Podia ser mesmo que alguém me humilhasse. Então ele me deu tiro de misericórdia. Sabe o que é, mamãe? Eu vou com minha noiva. Eu estou noivo da filha do meu médico, do meu chefe. Era uma moça branca. E ela é que vai desfilar comigo. Eu então vi que meu filho tinha vergonha de mim. Senti uma dor no coração, como um infarte. Mas aguentei. Mas meu filho, você não me falou que foi noivo? Mamãe, eu não queria lhe preocupar. Você sabe como é a sociedade, sei o quê. Ele foi dando desculpa. Eu disse: pode ficar tranquilo que eu não irei. Mamãe, tem outra coisa. Se você adoecer, não precisa você ir ao meu consultório. O meu mestre, meu amigo, vai me dar o consultório dele. Ele tem o melhor consultório da cidade de Salvador. E eu vou ser o herdeiro, vou casar com a filha dele, a família toda aceita. Então eu não quero que você vá, porque lá o consultório é de pessoas distintas. E você vai assim, pode ser humilhada. Você me chama ao telefone e me deu um cartão. Eu disse: meu filho, você sabe que eu não sei ler. Não se preocupe não, eu não vou precisar de você nunca. Porque pobre não tem doença. Pobre só tem diarreia e bronquite. Então a gente trata com chá, com isso aqui. Aí eu fui compreendendo que ele tinha vergonha de mim. E eu disse: não se preocupe, eu lhe adoro, meu filho. Eu não irei ao seu consultório, pode ficar tranquila. Mas você não está triste, mamãe? Não, meu adorado filho. Meu irmão, ele saiu, sem olhar para trás, e disse: o que eu tinha de melhor eu já levei. O resto você dê para os pobres. Aqui no bairro eu não volto mais. E não voltou, nunca mais, meu irmão. Eu continuei na minha missão. Os amigos me falavam que ele é um homem ilustre. Ele foi para o estrangeiro. Nós estamos vendo ali aquele baú, recorte de jornal. As pessoas me contam, eu compro jornal, recorto e guardo. Mas não sei ler. E agora eu vou morrer. Eu sei que ele vai lhe procurar. Porque meu filho é bom. Notem as mães, meu filho é bom. Isso é coisa da ilusão da juventude. Quando ele morrer, ele vai lhe procurar. Diga que eu o amei até a hora da morte. Você diga assim: senhora, diga, eu o amei e vou pedir a Deus para ajudá-lo. E morreu dos meus braços. Teve hemoptise, morreu asfixiada. Nós enterramos, queimamos a casa. Daí uma semana eu estava atendendo a fila, quando eu olhei, mosca no leite estava lá. Aí eu olhei bem, ele veio e disse: Edivaldo, eu soube que o senhor visitou uma senhora na rua do Uruguai e morreu há poucos dias, e ela é conhecida da minha família. Eu queria saber o que é que ela conversou com o senhor. Eu perguntei: você é o que dela? Nada. Eu digo: então eu lhe peço licença para não lhe dizer, porque como médium eu tenho minha ética, e o que me dizem eu não passo. O senhor vai me desculpar, o senhor não vai dizer a doença dos seus pacientes aos outros, né? Não, meu irmão, é a mesma coisa. Mas, Edivaldo, eu preciso de saber. Mas o senhor precisa para quê? O senhor não é nada dela. Mas o senhor não poderia me dar uma ideia? Eu digo: não, senhor, não posso. Ela falou muito, ele falou bobagem. Essas coisas assim da hora da morte, essas coisas, falamos até a hora que ela morreu. Mas Edivaldo, por acaso, ela falou a respeito de algum familiar? Eu digo: não me lembro. Ela disse que tinha filho, eu digo: não me lembro, honestamente.
Eu não me lembro de que comigo este neguinho vai pagar. Ele vai, com todo amor, não é? Vai pagar. Ninguém aqui é vingativo. Então, ele se aborreceu. Eu disse, olha, não vejo razão você se aborrecer. O senhor está desejando que eu quebre a minha ética e eu não vou quebrar. Mas se o senhor não me dirá hipótese nenhuma, diga hipótese nenhuma. O senhor não é parente? Não posso dizer. Ele disse, daí uns dias, lá estava ele, eu digo, ele vai dizer que é filho, ou então eu não conto nada. Disse, Edivaldo, lembra-me? Doutor, o senhor é inesquecível. Pois é, eu gostaria muito, eu tenho um parentesco com ele, eu digo, já melhorou. Agora que parentesco é esse sobrinho, neto? Não. É assim, não sabe? Eu digo, não sei. Eu digo, você é filho? Assim, filho? É isso. Eu digo, o senhor teve a mulher mais notável que eu conheci. Sua mãe foi uma dama. Foi desses espíritos nobres que dignificam a sociedade. Eu conheço muita gente. Eu tenho uma vida pública naquele tempo de mais de 50 anos. E o senhor tem uma clientela, também eu tenho. E a sua mãe foi uma das damas mais honoráveis que eu conheci. Ela me falou sobre o senhor. Ela me falou que o senhor ia me procurar. E que eu lhe dissesse apenas isto, que o amou até a hora da morte. Mas ela não falou nada de perdão, não, absolutamente. Que há alguma mágoa, eu digo, nossa, como ter mágoa? Nesse momento eu vejo-a entrar, chorando, e abraçar o filho. E ela me disse assim, diga que eu amo. Eu digo, mas não vou contar o que ele fez com a senhora. E ela, acarinhando ele, eu digo, olha, ela comentou que o senhor depois se casou, não teve mais facilidade de voltar, a situação mudou muito, o senhor teve que tomar conta também do seu sogro adoentado, o senhor recebeu o consultório dele, teve filhos, tudo isso, mas que ela o adorou até a hora da morte. Ele me abraçou e me disse assim, na doutrina que o senhor prega, há perdão? Eu digo, a nossa vida é o eterno perdoar. Então, seu Edivaldo, eu fui um filho péssimo. Eu tinha vergonha de minha mãe, porque eu me tornei um médico brilhante. Mas o problema da nossa epiderme, e eu tinha um desgosto tremendo e até uma certa mágoa de ter sido filho dela. Eu disse, são as ilusões, meu amigo. Hoje ela está no reino dos céus e nós estamos aqui na labuta difícil. Eu disse, quanto eu me arrependo não ter vivido, quanta fome ela passou para me manter na faculdade. Eu disse, eu imagino. Eu disse, o que é que eu posso fazer? Eu digo, a casa que ela morava eu queimei, porque é uma casa de tuberculose, mas o terreno está lá. O senhor poderia levantar uma clínica em homenagem a ela, clínica Dona Fulana de Tal. E uma vez por semana ia atender os pobres do bairro. O senhor disse que não voltaria por causa da sua clientela, mas agora o senhor vai voluntariamente. Ele disse, isso me redime? Ele disse, redime. Ele começou a frequentar. Foi comigo Nilson, que tinha áreas de arquiteto, engendrou a clínica. Ele construiu a clínica, começou a atender. E há uma semana, mais ou menos, uns 10 dias, nós estivemos no bairro para acompanhar o Dr. Juan, que ia para fazer uma conferência no bairro que tem, entre muitas, um centro espírita. E eu me lembrei tanto desta mulher extraordinária e deste homem, porque ele se tornou o médico dos miseráveis. Já estava economicamente muito bem, fechou o consultório dele, e até a hora da desencarnação, ele era mais velho do que eu, ele continuou lá atendendo, e a clínica continua funcionando em nome dela. A luz na escuridão, a luz do amor na escuridão. É esta luz, o amor, a caridade ensinada por Jesus,
a ternura que nós podemos oferecer. Quem é tão pobre que não pode dar um sorriso? Quem é tão pobre que não pode fazer essa pergunta de Madre Teresa? A gente encontra alguém e diz: posso lhe ser útil? É uma forma delicada. Em vez de dizer, quer que eu lhe ajude ou que ajuda? Posso lhe ser útil? Eu aplico isto. Quando a circunstância me permite, posso ser útil. E muitas vezes eu já ouvi assim: pode. E aí eu fico sabendo que, e realmente nós podemos. Outras vezes a pessoa está de mau humor e diz: não quero ajuda de ninguém. Briga, trata mal, escarra. Deixa para lá. Então, nós